Minha diretoria, o Vascão venceu, o América está fora da zona de rebaixamento, que é uma incrível recuperação, porque afinal de contas, há pouquíssimo tempo, até quem duvidava da queda do Vasco como eu começou a falar, olha, não sei não, cara, tá ficando esquisito isso aí. Tipo, os pontos não vem. Mas acho que aconteceu aquilo que no começo do ano eu dizia que eu achava improvável que um time com uma SAF rica, que é o caso do Vasco, como pelo menos se diz, né? Tivesse uma virada de turno sem olhar e falar, cara, fudeu, vamos lá, vamos pegar o dinheiro, contratar 2, 3 soluções aqui e resolver o problema. Foram lá contratar o artilheiro do Campeonato Argentino, um puta de um jogador francês, Medel e tal, não sei o que, e o Vasco se ajeitou. Um treinador que, embora não estivesse numa fase incrível, um treinador renomado e experiente, e o Vasco conseguiu se ajeitar ao ponto de alternar até grandes partidas e grandes vitórias. Por exemplo, o jogo contra o Fluminense é uma grande vitória, o jogo contra o Curitiba é uma grande partida. O jogo contra o América é a terceira prova. E são 3 fatores importantes. Primeiro, você conseguir vencer grandes adversários e não apenas os que estão lá atrás. Segundo, quando pegar um adversário inferior a você, você dá uma paulada, que é um segundo sintoma e o Vasco cumpriu contra o Curitiba. Terceiro, num jogo em que você não está bem, você precisa de sorte. E é uma coisa que o Vasco não tinha e ontem o Vasco teve. Contra o América, o Vasco teve sorte de não sofrer o primeiro gol no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo horroroso do Vasco. E competência do goleiro também, evidente, mas eles perderam alguns gols ali que eles poderiam ter feito. E a sorte do Maidana ter mudado o jogo. Porque se o Maidana não dá aquela cotovelada, claro que no intervalo os 2 treinadores corrigiriam as coisas, mas a gente não tem a menor ideia do que o Vasco faria no segundo tempo. Se ele repete o primeiro tempo, o Vasco não tem a menor possibilidade de ganhar o jogo daquele jeito. Então tem a sorte de ter uma expulsão e ali você tem uma mudança de cenário no jogo. E dali pra frente, no segundo tempo, acho que o Vasco se comportou da maneira que ele podia, né? Sufocando o adversário, tentando gol e foi merecedor da vitória com um gol no finalzinho do Jair, que se fosse um pouquinho mais assim, menos desesperador, aos 40 e tralalá e tal, não sei o que, teria sido um golaço, ele desvia de calcanhar na bola, né? Pô, teria sido um golaço do Jair. Mas o Vasco vence merecendo e ele mostra esse terceiro fator que eu falei. O primeiro é a recuperação ao ponto de você poder jogar jogos grandes e enfrentar de frente. O segundo é você conseguir bater nos adversários mais fracos e mostrar muita superioridade. E o terceiro ponto é você ter também uma mudança na sorte, porque o Vasco também tinha uma dose de azar. E azar, na minha opinião, muitas vezes no futebol é uma soma de falta de confiança com um bom momento, um melhor momento do adversário. Então, por exemplo, tem bolas que bateram na trave, ou que o goleiro tirou com a ponta dos pés, que 1 mês e meio atrás, 2 meses atrás entrariam. Você sabe disso, né? O Vascaíno viu 2, 3 meses atrás, qualquer chute para frente do adversário caía no peito do cara. Hoje, qualquer chute para frente cai no peito do zagueiro do Vasco. Né? O cara chuta, o Jardim consegue pegar. Quando o Vasco lá na frente, a bola desvia e entra. 2 meses atrás, a bola do Jair ia desviar e ia dar contra-ataque e gol do América. Então, esse tipo de mudança também é importante para você fugir do rebaixamento. Eu não achei que o Vasco fosse sair do Z4 tão rapidamente, mas ali vieram uma sequência de jogos interessantes, né? O Bahia fora de casa, o Vasco teve até um jogador expulso, empatou, ganhou do Fluminense, ganhou do Curitiba e ganhou do América. Ou seja, 3 vitórias que acabam colocando o Vasco numa ótima situação. Vai jogar contra um Santos fora de casa, que vai ser um jogo muito difícil, por mais que o Santos não esteja bem. O jogo é muito difícil, porque o Santos não está bem e é grande como o Vasco, e portanto tem todos os motivos do mundo para tentar também arrumar um jeito de sair do fundo do poço. Não tem ali uma desigualdade, o Vasco é maior, menor, não, cara. Nós estamos falando de 2 gigantes que basta acertar um momento ali de confiança que as coisas começam a funcionar. O Santos já conseguiu no último jogo dele vencer. O Vasco recebe o São Paulo em casa e nesse jogo aqui depois tem o Fortaleza em casa, ou seja, é uma sequência de 3 jogos onde eu acho que o Vasco pode considerar a possibilidade de fazer 6. Tá? O Vasco pode ganhar 2 desses 3 jogos, que vai ser um resultado excelente. Se o Vasco fizer 4 pontos, tá ok, tá? Para fugir da zona de rebaixamento. Agora o Vasco tem que ganhar o jogo do Fortaleza, isso é fato. E o Vasco tem que dar um jeito de pelo menos empatar com o São Paulo. Eu acho que dentro de casa, com o São Paulo já na Libertadores, eventualmente o São Paulo ganhando do Curitiba na quarta-feira, que é o provável, né? Dentro de casa e tal. O São Paulo também não vai estar olhando lá para baixo. Não olhando para baixo, o São Paulo está a 4 pontos longe da zona de rebaixamento. O São Paulo faz esses 3, o São Paulo para de olhar para baixo. Não tendo preocupação embaixo e não tendo nada para buscar em cima, o São Paulo joga muito foda-se contra o Vasco. O São Paulo termina o campeonato jogando muito foda-se, porque ele não precisa estar na zona de Libertadores e ele não vai para ser campeão. Então, amigo, o São Paulo, escapando ali da proximidade do rebaixamento, não tem temporada. Então, se o São Paulo ganha do Curitiba agora, quarta-feira, o Vasco já pega um São Paulo tranquilo, dá para fazer os 6. E aí, contra o Santos lá, pode perder o jogo, no resultado normal, pode empatar e tal. Tudo bem. Então, o Vasco tem uma sequência nos próximos 3 jogos agora, que ele precisa manter pelo menos ali uns 4 pontos. Se fizer 6, ótimo. E aí o Vasco consegue olhar para a zona de rebaixamento até com alguma distância ali, eventualmente, de 3 pontinhos, para poder respirar e tomar uma paulada num jogo difícil. Porque
porque tem jogos que realmente, né, se a gente for mais adiante na tabela aqui, ó, vai pegar um Flamengo, porra, é clássico. Pode dar Vasco? Pode, mas pode perder, clássico. Aí volta para casa pegar o Internacional. Se o Internacional estiver avançando na Libertadores, o Inter tá com outra cabeça. Caso contrário, o Inter tá focado no Brasileiro para conseguir uma vaga. Sai para pegar o Cuiabá fora de casa é chato. Sai para pegar o Goiás fora de casa é chato. Aí em casa contra o Botafogo, jogo duro, líder do campeonato. Cruzeiro fora de casa, ou seja, vem uma sequência depois que não é das melhores. Então é preciso fazer os pontos agora, né? No encerramento do campeonato, onde eventualmente, nos últimos 4 jogos, onde eventualmente o Vasco decide a sua vida, ele tem o Atlético Paranaense fora, o Corinthians em casa, o Grêmio fora e encerra contra o Bragantino dentro de casa. Então, contra o Grêmio fora aqui, pode ser que o Grêmio já esteja naquela situação de eu já estou na Libertadores e eu não vou ser campeão, pode ser, e aí é um jogo que se torna muito mais fácil, embora seja fora de casa contra o Grêmio. Contra o Bragantino, imagino que o Bragantino também esteja com a vida dele resolvida, e o Vasco é melhor que o Bragantino, tem que ser dentro de casa. Contra o Corinthians em casa, mesma coisa, acho que o Corinthians também não vai estar nem rebaixado, nem brigando por alguma coisa, ou eventualmente vai estar numa final de Sul-Americana. E o jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa, esse jogo é difícil. Esse jogo aqui é onde o Vasco... Então assim, o Vasco tem um final de campeonato onde ele consegue escapar, se ele estiver ali na brigazinha ali, ele consegue escapar, mas ele tem um momento agora onde ele tem mais alguns 2 ou 3 jogos que dá para o Vasco abrir um pouquinho essa distância para poder perder os pontos, um pouco a vantagem nessa sequência de Botafogo, Flamengo, Internacional, Cruzeiro, que são jogos onde o Vasco em tese não vai sair passando rodo em todo mundo, né? Isso aí é coisa para time que está lá na ponta. Então, deu uma aliviada, eu achei que o Vasco ia conseguir escapar só no final, se ele conseguisse, saiu antes. Então agora é hora de abrir a gordurinha para entrar naquela sequência de jogos que eu acabei de citar aqui, que é onde o Vasco pode, de fato, voltar ali a ficar próximo da zona de rebaixamento ou até entrar, sabendo que depois ele tem essa saída. Vale lembrar, é sempre importante lembrar que o campeonato de pontos corridos, que é o que eu não gosto por causa disso, ele tem uma série de fatores que mudam os jogos que você vai enfrentar. Para o Vasco, todos os jogos vão ser importantes. Para os adversários do Vasco, não necessariamente. Então o Vasco pode pegar um Inter jogando uma final de Libertadores e cagando por esse jogo. O Vasco pode pegar um Corinthians cagando para o jogo para uma final de Copa Sul-Americana. O Vasco pode pegar um Fortaleza agora se jogando uma decisão, se classificando para uma decisão ou não da Copa Sul-Americana, um Grêmio de férias, um Red Bull de férias para definir, e isso muda consideravelmente a ideia de todos jogam contra todos em igualdade de condições. Então você também tem esse fator sorte, como você vai pegar esses adversários. Mas de qualquer maneira, eu acho que deu para explicar razoavelmente daqui para frente onde que o Vasco se complica ou não. Se nos próximos jogos fizer aí 6 ou 9 pontos, tá dentro.